Vai ter fofoca do Thiago Templário? Gente, eu vi essa coisa, eu vi essa treta. Eu acompanhei muito superficialmente. Eu fiz um vídeo recentemente, inclusive, reagindo ao vídeo do Jones Manuel. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos falar sobre o Braguinha, vamos falar dele. Ah, a propósito, gente, se inscreva, deixa o seu like aí e, é claro, seu comentário no vídeo aí também. Não sei nem se vai virar um corte, mas deixa eu ver aqui. Cadê o vídeo que eu falei do Thiago Braga? Foi 6 dias atrás. Foi esse vídeo aqui, ó. Então, eu já fiz um vídeo reagindo à polêmica lá do Thiago Braga, o vídeo, mais especificamente o vídeo em que o Jones Manuel fala sobre ele, né? E diz que ele tá fugindo do debate, né? E demonstrou com todas as evidências por que o cara realmente tá fugindo do debate. Eu recebi alguns comentários da galera de direita me xingando muito, muito agressivo sobre esse tópico em específico, né? E aí eu me perguntei por quê? Por que que coisa, né? Mas o Jones deixou muito claro porque que o cara fugiu, tá tentando fugir do debate. E afinal de contas ele tá fugindo do debate. E aí, pelo que eu vi, o Thiago Braga ele lançou um vídeo, né, em resposta a esse em específico e aos outros comunistas, né, que estão dizendo que ele tá fugindo do debate. A argumentação do cara se baseia basicamente no tamanho dos canais, sabe? Eu lembro que a gente fez um vídeo anteriormente sobre o Wilker Leão, em que o Wilker Leão tá discutindo com a professora e a professora pede pra ele, tipo, que ele traga dados, né, que ele traga literatura pra embasar as coisas que ele tá falando sobre o negócio do jeitinho brasileiro lá. E o argumento do Wilker Leão é basicamente, ah, não, mas eu tenho um canal no YouTube e o canal no YouTube tem muitos inscritos, em que as pessoas falam muitas coisas, tipo, então o argumento do Thiago Braga é basicamente isso. É claro, apelar pra tirar os caras pra ridículo, usar de fake news, por exemplo, o tal do print falso lá do Jones Manuel, do povo soviético, esse tipo de coisa, mostrar a foto dos caras pra tentar ridicularizar eles e também dizer que o canal dele é maior, por isso ele tá certo no final das contas. Depois eu vi um vídeo do Jones Manuel de 2 horas, aí eu tive que ver em velocidade aumentada, né? Eu dobrei a velocidade do vídeo pra assistir, em que o Jonas Manuel ele demonstra por A mais B por que o Thiago Braga é um falsificador. E também demonstra mais evidências de que sim, o cara tá sim fugindo do debate. Então, assim, se o cara propôs o debate, e sim, o Thiago Braga propôs o debate contra os caras, pra que propor o debate se você vai fugir depois? Pra quê? O Jones falando seu vídeo é até engraçadinho. Eu dei duas risadas. E, cara, eu vi o vídeo do Thiago Braga, em que ele fala que ele tenta refutar o Jones Manuel sobre esse negócio dele tá fugindo do debate. E o assunto dele tá fugindo ou não do debate, ele não é muito bem adereçado. É esquisitíssimo, a resposta é esquisitíssima. Fugiu muito do assunto principal. Eu vi que até pro próprio público dele ficou feio a parada, porque eu vi uma galera do público do Thiago Braga criticando a atitude. Basicamente é o mesmo tipo de vídeo que a gente vê contra os tais dos web comunistas, pelo pessoal de direita. Os caras só ridicularizam, não tem argumento nenhum, não trazem dado nenhum. E aí é muito interessante. Esse vídeo do Jones é muito interessante por um certo aspecto também. Ele fala também numa tal de uma editora chamada Editora Dialética, né? E o Thiago Braga ele publicou o livro dele pela editora Dialética e segundo o Thiago Braga é uma editora muito séria academicamente, né? Ela inclusive faz revisão por pares. Então a revisão da editora Dialética não é acerca do conteúdo do livro, né? É uma revisão feita, sei lá, para pegar se o cara tá cometendo erros ortográficos, né? Até uma edição, uma revisão comercial, né, para o livro poder vender mais, né, para o marketing do livro ser mais acertado, esse tipo de coisa. Não é uma revisão do conteúdo, não é como se fossem acadêmicos muito sérios revisando o referencial bibliográfico trazido, como se fosse uma revisão por pares. Mas, cara, é muito engraçado. Essa editora dialética, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Essa editora dialética, ela é uma editora comercial, gente. Eu vou tirar um print também pra não vazar meu e-mail. Ela tem me mandado e-mails e mais e-mails, como vocês conseguem ver aqui no print que eu tirei agora, desde 2023, pra falar a verdade pra vocês, ou até menos, eu nem lembro mais quando. Desde que eu, como graduando, eu apresentei o meu primeiro trabalho em um congresso, sabe? Os caras conseguiram meu e-mail pessoal, conseguiram meu e-mail profissional também. Eu não sei como. Deve ter vazado em alguma dessas listas aí, os caras devem ter comprado. Eles me mandam e-mails desde 2023 me pedindo: ah, você quer publicar o teu artigo, o teu trabalho aqui com a gente, né? É só você pagar tal preço, a gente tá com promoção, esse tipo de coisa. Então, gente, a editora comercial, esse tipo de coisa existe. Se você falar com qualquer pessoa que trabalhe com publicação de livro, os caras vão te dizer quais são basicamente as características de uma editora predatória. E a editora Dialética, ela tem
todas as características de uma editora predatória. Via de regra, gente, se vocês têm interesse em publicar algum livro na sua vida, fica a dica para vocês: passe longe de qualquer editora que cobre algum tipo de valor de vocês para publicar o teu livro. Editora boa não vai te cobrar para publicar livro, tá, gente? Porque a editora, na teoria, ela tem que lucrar com a venda do teu livro, sabe? Não cobrar um valor de você para você fazer impressões do teu livro. Se você tá achando que tá publicando teu livro por uma editora, sendo que você tá pagando pelas cópias, então você não está publicando um livro para uma editora da forma mais tradicional, não. Você está autopublicando mesmo, né? Porque se você está pagando a impressão, se você vai pagar o marketing, se você vai pagar a parada toda, a diagramação, a revisão do teu livro, então você não está publicando para uma editora séria. É claro, supostamente, como diz aí o nosso colega, supostamente, você não está publicando para uma editora séria. Você muito provavelmente está caindo nas mãos de uma editora predatória. E sobre esse assunto de editoras predatórias, também existem as revistas predatórias, né? Revistas predatórias são muito conhecidas no meio acadêmico também, né? Que são revistas que muito comumente também cobram valores muito altos para você fazer publicações. Elas publicam basicamente qualquer coisa, sem revisão por pares também. E quando há revisão por pares, ela é bem medíocre, por assim dizer, no mínimo. Sim, sim, revistas científicas cobram e cobram caro para publicar, cobram muito caro. Não porque uma revista científica cobra para publicar quer dizer que ela é predatória, tá, gente? Não, não necessariamente. Mas revistas predatórias, quase todas as revistas predatórias, elas cobram para publicar. E geralmente elas têm um fator de impacto muito baixo e quem recorre a esse tipo de publicação são acadêmicos, por assim dizer, que buscam ter muitas publicações nos seus currículos. Exatamente, exatamente, Juninho. É daí, então, que vem 1.000 artigos metafóricos publicados. É exatamente daí que vem os 1.000 artigos publicados por certo cientista aí na internet que divulga pseudociência sobre teoria da evolução. É daí que vem. Sem falar também que existem denúncias de ex-alunos dessa pessoa aí que dizem nominalmente que o cara ele era dono de um laboratório na universidade onde ele trabalhava como professor, né? Ele chefiava um laboratório nesse local e ele cobrava para que as pessoas, qualquer pessoa que utilizasse qualquer equipamento no laboratório dele, colocasse o nome dele nas publicações. Daí também vem os 1.000 artigos publicados dessa pessoa. Eu comentei isso sobre um vídeo recente no meu canal, até que recente, dizendo para vocês que, gente, academicamente, ter muita publicação não é um negócio bem visto. Sei lá, para vocês aqui na internet, que não tem muito contato com o meio acadêmico, para o público leigo, pode parecer que é muito foda ter 1.000 artigos publicados no meu Lattes, esse tipo de coisa. Pode parecer que é uma coisa de um cientista muito foda. Mas não é, não é. Porque quem trabalha realmente com publicação acadêmica, né? Quem trabalha realmente com ciência, visualiza muito claramente que ou esse acadêmico, ele tá fazendo pedágio científico, né? Tá fazendo a prática de pedágio. Ou esse cara tá publicando majoritariamente em revistas predatórias, né? Que aceitam qualquer coisa, basicamente. Ou esse cara também, coisa que existe bastante, tá comprando publicações em que ele não contribuiu em nada, tá? Isso existe, tá, gente? Compra de publicação é uma prática que existe. Inclusive saiu um negócio agora recentemente das residências de medicina que os medicinas, né, os estudantes de medicina, para fazer residência, eles não mais precisam passar por etapa de avaliação de currículo. O que é muito positivo. Esse tipo de coisa acabou quebrando as pernas de muitos desses coaches de currículo para residência médica, sabe? Tem um amigo meu que acompanha muito esse meio e ele viu recentemente uma influenciadora coach de currículo para residência médica que ela começou a vender o curso dela por R$ 5, sabe? Porque ela percebeu que depois que acabasse esse negócio da avaliação de currículo em residências, ela não conseguiria mais vender o curso dela pelo preço que tava. Então ela vendeu tudo a preço de banana, né? Porque o negócio dela ruiu do dia pra noite.
nesse sentido. Então, muitas vezes esses alunos de medicina, porque as residências de medicina cobravam currículo e você ter muitas publicações acadêmicas elevava a tua pontuação a depender do barema em que você estava submetido para conseguir uma vaga em residência. Em decorrência disso, muitos desses medicinas eles compram artigos. Então, eu que estou terminando meu mestrado agora, meu mestrado ele provavelmente vai render uma publicação acadêmica. Se eu quisesse, prática que é muito desonesta, prática que não é nem um pouco ética, eu poderia vender, e é caro esse tipo de coisa, eu poderia vender para pessoas que querem publicações para aumentar suas pontuações em concurso, vender coautoria no possível artigo que eu vou publicar depois que eu terminar meu mestrado, sabe? Isso é uma coisa que existe. Coautoria em artigo nesse mercado, né, nesse mercado negro de coautoria em artigos científicos, isso daí pode sair, gente, no valor de 5 mil, 10 mil reais, tá? A pessoa pode pagar 5 mil, 10 mil reais para ter o nome numa publicação científica, a depender do fator de impacto dessa publicação. Então, isso daí é um negócio que existe, é um negócio que muita gente queria ter pontuação alta em prova de residência médica fazia. Hoje provavelmente não mais acontecerá com tanta frequência, uma vez que a avaliação de currículo deixou de existir para esse tipo de coisa aqui no Brasil. E é claro, era uma coisa que acontecia e beneficiava quem? E quem tinha mais dinheiro para poder comprar publicação em artigo científico. Né? É isso daí que esse tipo de coisa rendia. Aí, Ramos disse, eu tenho o meu TCC mesmo publicado. Pois é, e se você publicou o seu TCC, inclusive, Ramos, você provavelmente já deve ter recebido algum e-mail na tua caixa de e-mail da editora Dialética. Eles vão atrás de qualquer pessoa que publica qualquer coisa, tá? Qualquer pessoa. Gente, a avaliação de currículo gera esse tipo de coisa, né? Gera esse tipo de coisa. Eu vi outro de uma notícia que cientistas sul-coreanos, por conta do sistema de ensino sul-coreano, que é aquela brutalidade em que os meninos estudam 12 horas por dia, tem que ter um currículo exemplar para conseguir entrar numa boa universidade, né? E isso basicamente determina todos os aspectos da sua vida social naquele país. Eu vi uma notícia recentemente de cientistas sul-coreanos que muito frequentemente esse tipo de coisa acontece. Eles colocam o nome dos seus filhos de 8 anos de idade nos seus artigos, sabe? Para os meninos, quando eles chegarem na idade de prestar um vestibular, de ter o currículo avaliado por uma universidade, eles terem lá várias publicações desde os 8 anos de idade. Aí, o canal do Guinho chegou aí, disse que só publicou a dissertação dele na biblioteca, né? E queria fazer um artigo da dissertação. Se você publicou na biblioteca da tua universidade, você provavelmente já deve ter recebido um e-mail também da editora Dialética. Aí, ó, João Vitor disse que é um saco, todo dia recebe notificação no e-mail também. Mas enfim, nossa, a gente tergiversou bastante esse assunto. Mas é isso, só pra trazer esse ponto aqui pra vocês. Muitas vezes o que o público leigo aqui na internet acha que é produzir ciência tá muito distante do que é a realidade, tá? Tá bem distante do que é a realidade, inclusive, tá muito distante mesmo. Então a galera não tem noção de como funcionam as coisas, acha que ter 1.200 artigos no Lattes é um negócio bem visto, quando não é. E acha que editoras predatórias que dizem fazer revisão por pares quer dizer que elas são editoras acadêmicas, quando não são também. O assunto é Thiago Braga, né? Basicamente é isso. Os argumentos do Thiago Braga são: eu tenho um livro, eu tenho mais inscritos, nós, o povo soviético. Acho que é isso. Acho que é isso que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? E fugiu do debate, né? Fugiu do debate. Não vai debater, porque tem medo, né? Tem medo, tá com medo, porque no vídeo do Jones Manuel a gente já teve digamos assim, um gostinho do que vai ser, do que seria, né? Esse debate do Jones Manuel refutando ponto a ponto o livro do Thiago Braga, afinal de contas. É pique tempos modernos com esteira de produção de artigos metafóricos? Nesse sentido, sim. Tem uma tendência. Hoje em dia tá tendo uma tendência que não é majoritária, mas eu espero que ela cresça. Dos concursos, eles estão sendo pressionados a começarem a avaliar o currículo de pesquisadores, não só por número de artigos, mas também pelo fator de impacto, né? Imagina o que mundo maravilhoso seria se isso tornasse uma realidade, né? Se você fosse avaliado não pelo número de publicações que você tem, mas sim pelo fator de impacto das suas publicações, né? Por número de citações também, por exemplo, né? Pela qualidade dos trabalhos, o que é muito difícil de acontecer, né, gente? Muito difícil de acontecer. Mas a gente espera que a gente alcance a realidade. Não, ô Ramos, o Unisquina vendendo curso de pós-graduação EAD, eu recebo quase todos os dias.
no meu e-mail profissional e no meu e-mail pessoal também. Ah, é outro argumento do Thiago Braga é imitar o sotaque do Jones Manuel. Por isso o CAPES está mudando a avaliação do serviço no Brasil, não mais pelo quali, sim pelo fator de impacto. Pois é, né? Vamos ver que essas mudanças vão gerar pra gente na academia. Mas, assim, o que é foda, né? É foda, porque. Mas se você for professor do departamento de biologia molecular de uma universidade pública, né? Abrir um concurso para isso. Aí vai encher de pesquisadores de várias universidades para tentar prestar esse concurso, né? O foda de se avaliar o número de artigos também. Primeiro que tem todas essas coisas que eu mencionei aqui para vocês, sobre ter venda de artigo, pedágio, esse tipo de coisa, né, práticas antiéticas, né. Também tem o tal do artigo salame, né, que a pessoa, ela poderia publicar um artigo sobre um tema, né, só que aí ela vai lá e picota o artigo dela toda, né? Aí cada publicação sai com dois resultados, porque a pessoa consegue mais artigos, ao invés de publicar um só. Mas seguindo no exemplo, se você vai prestar um concurso para ser professor do departamento de biologia molecular de uma universidade, a depender da área em que você fez o seu mestrado e o seu doutorado, digamos assim, é mais fácil você ter mais publicações. Se você possui na tua universidade em que você fez um mestrado, um doutorado, por exemplo, um espectrômetro de massas, e você faz o seu doutorado em proteômica, com os dados de uma proteômica, você consegue publicar muitos papers, sabe? Porque a proteômica, a espectrometria de massas também, ela pode gerar um número, uma quantidade de informação, assim, muito abundante, né? E você pode publicar muita coisa fazendo dois, três experimentos. Agora, se você trabalha, por exemplo, se o seu doutorado foi em histologia, alguma coisa assim, um dado histológico ele não pode ser publicado em tantas revistas assim, né? Ele não gera tanta informação assim. Então, é foda, né? Tem todas as particularidades. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de avaliação que leva em consideração o número de publicações que você tem, ela muitas vezes ela privilegia pesquisadores de áreas específicas, sabe? E também departamentos de pesquisa que têm recursos mais específicos. Eu não estou dizendo que é um plano maligno para beneficiar pesquisadores específicos, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que é isso. Estou dizendo que materialmente esse tipo de coisa acontece. Então, a avaliação por fator de impacto, ela nesse sentido, ela eu visualizo como positiva, né? Muito melhor do que por número de publicação, né? Avaliação por qualidade, não por quantidade. Mas caramba, que coisa! Como que a gente chegou nesse assunto, né? Comentando a treta do Thiago Braga. Ah, então eu vou transformar isso daqui em corte, então, tá? Vou transformar isso daqui em corte. É isso que a gente tem pra dizer sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, seu comentário aí, dizendo o que você pensa disso aí tudo também. Se você não gostou, deixe seu dislike também, né? E também seu comentário me xingando, será muito bem-vindo. Vamos lá, próxima pauta.